Olá pessoal, hoje vamos abordar as técnicas de Monte Carlo, de geração de variáveis aleatórias e vamos ver como essas técnicas foram aqui inseridas no Cinzenta. Nós temos um módulo de simulação de Monte Carlo e nesse exemplo eu vou continuar utilizando o mesmo arquivo que a gente utilizou nos exemplos anteriores para que a gente possa ilustrar como as técnicas de Monte Carlo estão inseridas aqui no Cinzenta. Então, só lembrando, eu estou com o empreendimento aberto aqui, então eu vou lá em empreendimento, vamos ver produto, e eu tenho então vários produtos aqui da etapa 1, eu tenho 4 etapas, né, da etapa 1, são vários produtos que fazem parte do nosso empreendimento. Então, tem um bloco tipo A, são vagas de garagens, né? E tem aqui lojas, estacionamento e apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Nesse caso aqui, eu vou pegar um exemplo aqui, apartamento de 2 dormitórios, onde eu tenho uma área de 80 metros quadrados e um preço médio aqui de 6 mil, arbitrado de 8 mil. Eu tenho aqui o apartamento de 3 dormitórios, tem uma área de 100 metros, está um pouco maior, né? E o preço aqui também é arbitrado de 8 mil reais, né? Isso aqui é um exemplo, apenas uma simulação. E o que eu quero agora é gerar variáveis aleatórias para esses produtos aqui. Então, eu vou selecionar dois produtos, vou criar as variáveis e vamos gerar, então, essas variáveis. Então, vamos lá, eu vou fechar aqui, vou vir aqui em simulação de Monte Carlo e vou definir as variáveis. Eu já havia definido essas variáveis antes, então tem aqui três variáveis, mas as duas primeiras que me interessam. A variável 1, ela está vinculada aos preços de venda do produto A, né, do produto lá, o bloco A, que é o item 10 na etapa 1. E a variável 2 está vinculada aos preços de venda do produto B, né, do produto B não, do bloco B, o item 13 na etapa 1. E foram atribuídos a essas variáveis aqui duas distribuições de probabilidade. E usamos aqui a triangular. Então, vamos ver a primeira variável. Vou atualizar o gráfico aqui, isso aqui é só uma ilustração. Então, eu tenho aqui um valor médio de 8 mil reais e variando do mínimo de 7.200 a 8.900. E eu tenho para a variável 2 aqui também, 8 mil variando de 700 a 9.500. Então, vou atualizar o gráfico. Estão aí as duas variáveis que foram geradas. Ok, eu vim aqui então e vou mandar agora gerar os valores dessas variáveis. Eu vou gerar 1000 cenários aqui. Pronto. E vou exibir resultados. Quando eu estou exibindo os resultados, eu tenho aqui ó, as informações que me interessam. Eu tenho a variável 1, tem uma distribuição triangular, tem um valor médio de 8 mil, o valor mínimo de 7.200 a 8.900. É o preço de venda, né, lá do bloco A, do terceiro pavimento, apartamento de 2 quartos. E aqui é o bloco B, é o primeiro pavimento, apartamento de 3 quartos. E aí nós temos as variáveis ó, geradas. Então, os valores possíveis, tanto para o apartamento do bloco A quanto do bloco B, eles têm os valores possíveis. Então, aqui as distribuições triangular que a gente gerou. O terceiro é o cubo, eu não vou abordar nesse momento aqui essa variável. Mas o que importa aqui é o seguinte, ó. Vou pegar um exemplo aqui, deixa eu tentar localizar um exemplo. Então, veja aqui o seguinte, ó. Essa variável aqui, 1, que tem a ver com esse apartamento aqui, ela tem um valor de 7.800 para o imóvel. E para o apartamento 2, 7.500. Depois ela aumentou aqui, ó, de 7.800 para 8.200, aqui ela também aumentou. Só que o que eu quero é que isso aconteça para todas as possibilidades. Ou seja, eu quero que a variável 1 e a variável 2 tenham alguma correlação. Então, vamos medir a correlação entre a variável 1 e a variável 2. Eu vou fechar aqui, vou vir aqui em correlacionar variáveis, e tem aqui a variável 1 e 2. Ó. Então, a variável 1 é o preço de venda do produto A, o item 10, e a variável 2 é o item 13. Quando eu ploto essas duas variáveis, eu vejo que não tem quase correlação nenhuma os preços de venda. Quando eu olho aqui, ó, x1 e x2, a correlação é de 0,0014, ou seja, é praticamente nula, né? E não faz muito sentido, porque quando eu estou falando de apartamentos no mesmo empreendimento, se eu estou pensando que o valor de um apartamento vai subir, é bem provável que do outro bloco, no mesmo pavimento, no mesmo
empreendimento, também vai subir. Então, essas variáveis, preços, estão correlacionadas, não faz muito sentido isso. Então, o que eu quero aqui é correlacionar essas variáveis. Eu gerei duas variáveis, mas não quero que elas tenham uma correlação nula. Bom, usamos aqui um método muito interessante, mais para frente a gente vai abordar isso com mais detalhe, mas há alguns meses eu comecei a estudar os algoritmos que eu poderia aplicar para poder resolver essa questão e encontrei uma solução muito bacana que é utilizada pelo Cristobal e @RIS, que são os softwares mais usuais aí. Porque no princípio eu imaginei criar uma variável aleatória e depois criar uma segunda variável com base nessa primeira. Mas na verdade isso tem um problema, porque eu tenho duas variáveis que a princípio seriam independentes. Elas têm o seu valor médio, mínimo e máximo, e o que eu quero é que elas sejam correlacionadas. Então, qual que seria a solução aqui? Explicar a solução é muito simples. Fazer o algoritmo é bem complexo. Você tem que entender de álgebra linear, tem que entender de programação em C++ e tem que entender de como esse algoritmo ele funciona. Mas, a grosso modo, a ideia aqui é o seguinte, ó, se eu tenho duas variáveis já geradas, que têm as suas distribuições já atribuídas no passo anterior, então o que eu vou fazer aqui é reordenar essas variáveis de tal forma que a correlação desejada seja alcançada. Então o que eu vou fazer isso aqui é correlacional. Então eu vou selecionar a variável 1 e a variável 2 e vou dizer aqui qual que é a correlação que eu quero. Aqui na diagonal, né, eu vou ter o 1. Então isso aqui é uma matriz de correlação. Então a diagonal é 1. E vamos dizer que eu quero uma correlação de 80%, 0,8. Então, 1 na diagonal e 0,8. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, que entre a variável x1 e a variável x2, ou entre x1 e x2, ou x2 e x1, eu quero uma correlação de 0,80. Se eu usar um sinal positivo, a correlação é positiva, se não negativo, o sentido é contrário. Né? E estou usando a variável 1 e a variável 2. Quando eu mandar dar um OK aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Agora, eu já tenho duas variáveis que têm uma correlação. Eu não alterei os valores de nenhuma das variáveis, apenas o que foi feito aqui é reordenar as variáveis, rearrumar, reformular o ordenamento dos dados, de tal forma que a correlação fosse obtida. Ó. E está aqui, ó, 0,80. Legal, né? Então, agora eu vou aqui fechar, vou vir aqui salvar as informações, vou exibir resultados aqui, e agora eu tenho as mesmas variáveis, ó, só que essa aqui está ordenada, vocês vão ver que ela está ordenada, e essa segunda aqui foi ordenada de tal forma que a correlação desejada fosse aquela de 80%. Pronto, está aí a nossa solução. Então, agora, gerar os cenários probabilísticos aqui tem muito mais consistência, né, quando eu associo a essas duas variáveis um coeficiente de correlação, né? Porque nesse caso aqui, quando o preço de uma unidade aumenta, eu espero que da outra também aumente. E a correlação entre elas seja de 80%. Muito legal, gostei muito desse algoritmo. Mais para frente eu vou abordar esse algoritmo com mais detalhe. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.